dos versos favoritos dos trinitarianos, explicados biblicamente. 8ª parte. Romanos, capítulo 8, verso 26. O Espírito intercede. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, verso 26. Veja nos textos bíblicos abaixo quem era o Espírito para o apóstolo Paulo e quem ele cria que intercedia por nós. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Para que você tenha certeza absoluta de que no contexto o apóstolo Paulo está realmente falando que o Espírito é Jesus, ouça bem os versos do 12 a 18, no mesmo capítulo 3, de 2 aos Coríntios. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Verso 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ainda em 2 aos Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 4 e no verso 5, Paulo identifica no contexto Jesus como o Senhor, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo também escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Lembre-se que Jesus disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, está escrito: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há vários versículos na Bíblia nos quais o Pai é chamado de Senhor. Salmo, capítulo 110, verso 1, por exemplo. Mas foi lido acima o contexto dos versos de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, para que você tenha certeza absoluta que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus, quem intercede por nós, segundo o apóstolo Paulo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, capítulo 53, versos 10 e 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versos de 31 a 34. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse, capítulo 3, verso 5. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 15. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Apesar dos trinitarianos ensinarem uma igualdade entre os membros da Trindade, não há nenhum verso bíblico afirmando que Deus intercede junto a Jesus por nós.